no se las ve ni a Isabel ni a Miriam. ¿Me oís, chicas? Sí, Sí, pero no te pero vemos. no te vemos. ¿Cómo ha pasado con el vídeo? Isabel. Isabel, Hola. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muy buenas. Qué curioso, debe ser que me ha visto tan feo hoy el vídeo que no ha dicho como que no. ¿Qué has hecho, Miriam? Voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Te parece? A ver si espabila. Sí. Vale. Venga. Isabel, tú me has dicho, yo soy Pepa, ¿vale? Hola, Pepa. ¿Tú me entiendes? Sí, Esto está funcionando. Sí, Sí, te oigo y te entiendo gracias. perfectamente. O sea que, y no te preocupes porque, bueno, y como ya te dije, tenemos traductora, que es Fernanda. ¿Ves? Mira. Hola. Y bueno, Miriam, Hola, sabéis Fernanda. que Miriam va a entrar ahora otra vez porque no se la veía. Y bueno, te explicará Fernanda un poco cómo va todo. Ella te lo explicará en portugués mejor para que tú lo entiendas mejor. Yo entiendo muy bien. Bueno. Eu Bueno. entendo muito bem. Has visto muitas novelas em televisão e quando chega ao fim, quando está chegando ao fim, eu digo, eu sei falar castelhano. Começo a falar e entendo que não. Pues se te entiende bastante bien, se te entiende bastante bien. O sea que vamos a esperar a ver si Miriam. Estoy aquí, pero no tengo vídeo, chicas. O sea, lo siento muchísimo, pues porque no se deja, se me resiste. Doy aquí iniciar vídeo y no se puede iniciar vídeo. Está de vacaciones, Miriam. Otra cámara de vídeo en configuración. ¿Cómo que otra cámara de vídeo? Como si tuviera muchas cámaras de vídeo yo. No tengo ninguna más que esta. ¿Y dónde está la configuración? Bueno, chicas, pues nada, os dispenso de mi presencia. Bueno. No, hombre, no, pero luego tú harás una pequeña... Soy una voz fantasmal, Isabel, lo siento, ya me gustaría presentarme. Miriam, está muy bien. Pues inténtalo otra vez, Miriam, dicen que a la tercera va la vencida. Voy allá, venga. Vale. Qué bueno. Estos encuentros son muy naturales porque ya se está grabando, ¿vale? O sea que luego nos lo pasamos muy bien cuando los vemos otra vez. Lo recordamos, o sea que... Luego te pasaré el enlace de YouTube para que lo veas. Para que lo pueda partilhar nas Sí, exactamente. Y yo creo que nos vamos a entender muy bien. Mas me hablen de vocês, de vosotros, como é o clube, quando ha começado. Fernanda, me ajuda. Cuando empezó el club. Sí. Que Isabel pide que habléis un poco más de vosotros, cuando ha empezado el club, de dónde sois, por ejemplo. El club, yo lo empecé el club hace años, porque estuve trabajando en una librería. Nada, chicas, esperad un momentito, voy a intentarlo de otra manera, a ver si lo consigo, un segundín. Pero si no, conéctate con el teléfono, Miriam, haz el favor que se te... Yo empecé en una librería, entonces, bueno, la librería luego cerró, pero yo seguí porque me gustaba mucho y ahora pues me dedico a organizar encuentros con... Nada, es que además he tenido esta mañana varios Teams y ha funcionado perfectamente. No sé, se ha debido cansar. Se ha quedado en huelga, Miriam. Eso es que no nos quieres hoy, Miriam. Eso. A ver, configuración del vídeo. Iniciar. Esto es el directo, total, el directo total. Los problemas del directo. Sí, problemas del... ¿Ya está? No. No. ¿Y no te puedes conectar con el teléfono, Miriam? Voy a ver. Porque, mira, voy te para puedes allá. Escucha, no apagues el ordenador si estás con el ordenador, porque vale. Yo creo que Espera, tú que nos me salgo ves. de aquí. Tú nos ves, ¿no? Un momentito, salgo, voy a entrar por el teléfono. Vale. ¿Me puedes ir hablando de vosotras? Bueno, sí, mira, presentaros cada una. Mira, Yolanda, que está Hola, arriba, Isabel. arriba. Hola. Soy Yolanda. El otro día compartiste
el podcast del certamen de novela histórica. Ah, sí, Presenté tu Úbeda. novela allí y hablé de ella para que la conocieran. Ay, qué bon, Tengo un gracias. blog y bueno, pues hablaré de la novela en el blog, pero ya un poquito la semana que viene, seguramente. Sí, gracias. Miriam, Y- te vemos. Te vemos. ¿Me veis? Vale, yo Sí. ¿me oís? Sí. ¿Me oís también? Pero- Vale. Ah, menos mal, Escucha, chicas, pues nada. Escucha un Dime. momento, tú estabas antes con el ordenador y tú nos Sí. veías a nosotros, Sí, perfectamente. pues coge el ordenador si quieres. Hola. Ujú. Habrá dos conexiones, pero así nos ves a todas, Vale. aunque te vemos. Es que es Vale, un truco chicas. que aprendimos de Pedro, Ah, muy que bien. no tenía cámara en el ordenador y se conectaba con... Voy para allá, otra vez. A ver si a lo mejor el ordenador revive en algún momento y es que me es más cómodo veros por el ordenador, claro. Ahora estoy ahí. Entrar con vídeo. A ver, sí. Y tendremos a dos Miriam. Muy bien. Ya está, ¿ves? No, Sí, sí. Sí, está no. Ahora Ah, se está sí. conectando. A ver si ahora te vas a conectar los dos. Entrar al audio por computadora. Pero yo en el ordenador no me veo ¿No te ves? Bueno, es igual. Pero nos ves a las demás, ¿no? perfectamente. Ah, pues ya está. Bueno, Pero tienes que quitar el audio de uno Quita de el los audio dos. del sí. ordenador y ya está. Ya está, ya estoy, sí, porque me oía con eco. Sí. Ala. Bueno, pues ya os veo a todas guapísimas, a Fernando guapísimo también. Y nada, pues nada, Isabel, oye, encantadísima. Hola, Empezamos cuando queráis, Miriam. Pepa. pues yo ya le he explicado. A ver, ¿se lo explicas tú, Fernanda, o se lo explico yo ya que ella nos entiende? Pues si quieres Hola. explica tú y si no entiende algo explico Vale, yo, pero Bueno, Ahora me veo en el ordenador. Ah, claro, porque me veo del vídeo, del teléfono. Ah, qué interesante. bueno, bueno, en un principio, bueno, ya te he dicho que esto se graba, ¿no? Se cuelga en YouTube y luego se comparte en redes para que todo el mundo pueda ver el encuentro. Luego Miriam hará, la editora, hará una pequeña introducción, te hablará un poco, nos hablará un poco de ti, aunque yo creo que ya por tu novela te conocemos bastante. Y luego ya empezaré yo y iré dando paso uno a una, ¿vale? Y luego, si queréis, cada vez que os dé paso a una, pues os presentáis, ¿vale? Si os parece bien. Sí, ¿Vale? me parece muy bien. ¿Has entendido todo bien, no? Sí, he entendido. Vale, genial, genial. Pues, Miriam. Cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes, chicas, buenas tardes, Club de Grandes Lectoras. Hoy tenemos además una cosa muy especial, que es nuestro primer libro en Espasa, nuestro primer libro internacional. Tenemos a Isabel Stilwell con nosotros, pero a la vez pocos libros como este yo creo que son tan nuestros, ¿no? Entre comillas. Sí, por la historia. Efectivamente. Isabel, la verdad es que estoy encantada de conocerte y de poder declararte mi admiración. Ha sido un gusto estos meses pasados que estábamos preparando la edición del libro, trabajar con tus editoras en Lisboa, que son magníficas y nos han ayudado muchísimo con todos los detalles de la edición, de la traducción, etcétera. Ha sido una maravilla. Para nosotros, bueno, pues ha sido una gratísima sorpresa encontrarnos con este libro que, como decía Pepa, pues habla de una historia que nos toca muy, muy de cerca. Para mí particularmente, porque os confesaré aquí que en este club nos hacemos muchas confesiones lectoras, ¿no? Aquí todos sacamos nuestros recuerdos y cuestiones del pasado. En mi caso, todavía andaba por el instituto, leí un libro que me dejó huella, que se titulaba Los castillos y la corona. Era un libro de un autor americano bastante desconocido, yo no sé si el libro cómo cayó en mis manos, pero lo que contaba era la política matrimonial de los reyes católicos, de la que yo, que por aquel entonces era una estudiante de instituto, de bachillerato, no tenía ni la menor idea. Para mí los reyes católicos eran estos señores del tanto monta, monta tanto, pero yo no sabía ni quiénes habían sido sus hijos ni qué había pasado por ellos. Y en este pequeño libro, que leí, pues yo creo que eran los 80, bueno, aquellas historias me parecieron realmente apasionantes, interesantísimas y ponían en un contexto europeo una historia que hasta entonces me había parecido pues muy nuestra, muy de Medina del Campo, Tordesillas y aledaños.
Luego después pues vino la gran biografía de don Manuel Fernández Álvarez y bueno, ya el personaje fue más conocido y luego más adelante vino la serie, que me imagino que Isabel también habrá visto, la serie que hubo sobre Isabel, que fue Es muy buena. Sí. exactamente, fue un auténtico boom y yo creo que también reconcilió a todo nuestro, nos puso a todos, bueno, nos interesó muchísimo porque realmente sabíamos quiénes eran, pero no sabíamos qué les había pasado, de dónde habían venido, por qué se habían casado, qué es lo que habían hecho y sobre todo qué pasó con sus hijos, porque hay que decir que en la mente de Isabel y Fernando había esta idea de la unidad peninsular, pero sobre todo también de la proyección europea, ¿no? Y ellos dedicaron a su prole, a sus 5 hijos, a estirar estos tentáculos que luego realmente, bueno, aunque la política fracasó en muchos aspectos, también dio lugar a una serie de historias inolvidables. Algunas las conocemos muy bien, como la historia de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, por supuesto la historia de Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII. El pobre príncipe Juan pues nos duró poco, murió enseguida, entonces eso no dio para mucho. Pero ahí había un vacío apasionante que era la historia de las 2 hermanas, de Isabel y María. Tú has llenado este vacío con un libro alucinante, Isabel, o sea, son 800 páginas creo que tiene, en el que nos llevas al otro lado de la historia. Nos llevas a las 2 infantas, a las 2 princesas, a Portugal y nos cuentas su peripecia, de la que debo decir que la mayor parte de nosotros no teníamos ni idea. La cuentas de maravilla y nos presentas a un elenco de personajes que también, que solo merecían una línea en nuestros libros de historia cuando hablábamos de los descubrimientos y del primer renacimiento de la península ibérica, ¿no? Entonces nos presentas a Juan II, al rey Manuel, nos introduces en la ciudad de Lisboa, en todo ese mundo que es desconocidísimo, fascinantísimo y por el que te tengo que dar muchísimo las gracias. Yo creo que las lectoras que hoy, las lectoras y Fernando que hoy nos acompañan han disfrutado muchísimo, han aprendido todavía muchísimo más y para nosotros es una gran suerte poder darte la enhorabuena, poder darte las gracias y que nos dediques este rato para charlar contigo y contarnos los entresijos del libro, que bueno, esto sí quedaría también para una saga, que nos empezaras tú a contar, para empezar, de dónde salió este interés, aunque sabemos, y he de decir que yo estoy muy animada a seguir leyendo el resto de tu obra, que tienes unas novelas históricas de personajes mucho más desconocidos, por desgracia para nosotros, pero que vamos a atacar inmediatamente. Así que, Isabel... Que la publiques pasa, por favor. Sí, bueno, ya te digo, es que hay unos personajes ahí que, bueno, quiero decirte, además, es que a mí me encanta porque hay que decir que todo este momento en el que las monarquías eran patrimoniales, este paso de padres a hijos, este papel de las mujeres como moneda de cambio para fortalecer las alianzas y los reinos, bueno, me parece siempre que tiene un componente de geopolítica, pero también un componente humano que lo hace interesantísimo y luego encima pues nos atañe tan de cerca. Así que nada, ya no me enrollo más. Pepa, oye, es tu turno. Gracias. Se nota que te ha gustado, Miriam, la novela. Sí, sí me ha gustado porque ya os digo que es una época que creo el siglo XIV, el siglo XV y el siglo XVI, creo que son unos siglos divinos en toda Europa. Entonces todas las historias y luego bueno, pues es que en nuestros países, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido y bueno, el mismo imperio, es que hay unos personajazos y unas historias increíbles, ¿no? Que además, bueno, pues que además es que hay tantos restos que viajas a cualquier sitio y dices, pues aquí es donde murió tal o la batalla de no sé qué, o sea que es que está todo muy, muy presente todavía, entonces es muy interesante saber lo que ocurrió, ¿no? Que te lo expliquen también, te lo expliquen que no sea nada árido, nada pesado, todo lo contrario. O sea, que lo descubramos gracias a autoras como Isabel. Eso es. Gracias, Miriam. Nada, Isabel, a has ti. hablado muy bien. a ti. Y es muy interesante porque yo siento lo mismo. Las piezas do puzzle, no sé si Fernanda me puede ayudar. No te preocupes, yo creo que te entendemos todos. Sí, las peças do puzzle caem umas nas outras. E eu também não conhecia que Maria e Isabel eram irmãs de Catarina de Aragão.
Nós vemos muitas séries dos Tudors, conhecemos a história de Henrique VIII tão bem, mas saber que Henrique VIII era cunhado de Manuel De Manuel. e que se escreviam e que cada vez que ia um embaraço, a notícia corria de um lado para o outro e as peças caem e isso é extraordinário, eu acho. Así es. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, lo primero que te voy a decir es que estoy súper encantada de tenerte entre nosotros. Y empezaré diciéndote que me ha encantado mucho la novela, me ha gustado mucho, mucho, porque me has descubierto y desvelado partes de la historia entre España y Portugal que no conocía. Entonces novelas que me aportan, pues me encanta que me aporten cosas nuevas porque la historia me gusta y con tu novela pues he descubierto muchas cosas. O sea, que las novelas son buenas cuando te enseñan, ¿vale? Y para empezar a preguntarte, me gustaría que nos contaras un poco cómo nació esta novela o cómo surgió la idea de escribirla. ¿Y por qué sobre el rei Manuel? Eu he escrito sobre muitas mulheres, e he encontrado em Manuel. Manuel é um rei muito conhecido em Portugal, mas muito por causa dos descobrimentos. Não tanto virado para a Espanha e virado para o projeto europeu. E quando eu descobri que as duas rainhas, as duas hermanas, eram filhas de Isabel a Católica, pensei que podíamos olhar para este homem pelos olhos das duas mulheres que viveram com ele. E aventurei-me a escrever sobre um homem, que era uma primeira vez, e fui descobrindo que a realidade ultrapassa em muito a ficção. Cada vez que eu descobria histórias como que Dom João II tinha assassinado, nós dizemos que Portugal é um país de brandos costumes, mas quando vamos olhar para a história vemos que é igual a todos os outros. Claro. E todas estas histórias, este momento, a expulsão dos judeus, dos rodeos, a conquista de Granada, tudo isto foi me entusiasmando e percebendo que eras tudo uma única história, diferentes lados para uma única história. Además lo cuentas también que el libro se lee muy bien, o sea que aunque hay muchos personajes, y una cosa que te tengo que agradecer es que al final del libro nos cuentas todo de cada personaje. Pero hay un personaje que no nos lo cuenta, porque yo creo que ya es la novela, que es Manuel. No está Manuel. Sí. No está Manuel. ¿Por qué no está Manuel? Porque Manuel está en todo lado. Yo me imagino que era por eso. Claro. Sí. ¿Y realmente era Manuel tal como nos lo describes o lo has ficcionado tú un poco? Pero bueno. Quando nós escrevemos sobre pessoas que viveram há muitos anos atrás, tudo o que nós podemos dizer, ou que eu sinto que posso dizer, é que é o meu Manuel. No sentido que és assim que cruzando olhares, pondo diferentes pontos de vista, foi a este Manuel que eu cheguei. Se ele voltasse à Terra, se ele se reconhecia no livro, não sei se eu faria, mas para mim é muito importante, como has dito, Pepa, que se aprenda na novela histórica. E para isso eu venho do jornalismo,
essa é a minha primeira profissão. Para mim é fundamental que os factos sejam os corretos, que tu saias deste livro sabendo mais Más, e sabendo certo. claro. Me desespera quando eu vejo ou leio um livro e a história não é correta. E Ya. eu saio do livro a pensar que A casou com B e afinal nada daquilo aconteceu. Portanto, para mim, essa é a grelha dos factos. Depois, o segundo passo, que é o de escritor, é o Sí, passo de insuflar de vida. É claro. soprar e pôr a mexer. Quando fazemos isso, eu tenho o cuidado da plausibilidade. Não sei se plausibilidade se diz, Fernanda, Sí, plausível. sí. Poderia ter acontecido. Se não aconteceu, é possível que tenha acontecido. E essa é a minha barreira da ficção. Eu não vou além disso. E, portanto, é neste campo. Agora, quando nós introduzimos diálogos e pomos a hablar A com um B, quando nos pomos personagens a hablar, introduzimos ficção. Mas porventura nossa, há muitos cronistas que escreveram no tempo e que nos contam muitas destas histórias. E, portanto, há uma base muito sólida para este livro, uma base histórica que me permite ter esta plataforma e depois aplicar a plausibilidade. Bueno, yo te seguiría preguntando, pero somos muchos. Solo voy a decir una cosa más y luego doy paso a mis compañeras. Si tengo que quedarme con uno de los personajes, me quedo con Justa. Sí. Me quedo con Justa, que Justa, yo creo que ella sola tiene una novela. Sim, sim. E ela tem o mosteiro, que ela fez lá a fundação do Sí, mosteiro, é muito bonito e é qué bueno. aberto ao público para Sí, visitar. Se vienes a Setúbal, ele está lá. É o que inspirou os Jerónimos, o mosteiro dos Jerónimos. É sí, o primeiro. qué bueno. Muchas gracias. Bueno, María Jesús. Buenas tardes, Isabel. Buenas Soy María Jesús de Barcelona. Sí, lindo. Sí. Vamos, Somos de Cuando, distintos tipos, de Isabel, distintos lugares. Isabel, para que sepas quién es cada una, cuando hagan las reseñas por el Instagram, te etiquetarán para que las veas y las conozcas, ¿vale? Gracias. Venga, a ver, María Jesús. Muchísimas gracias por esta gran novela, Dos hermanas para un rey. Realmente me ha acercado a la historia portuguesa, pero enlazada con la española desde un punto de vista portugués. Porque nosotros aquí tenemos, depende de quien nos cuente el mismo hecho histórico, según su mentalidad, parecen historias diferentes. Y al menos yo la he percibido con bastante neutralidad. No nada subjetiva por tu parte, sino, como bien has dicho, bastante ceñida a los hechos reales. Me ha sorprendido muchísimo, de entre muchas historias, que hablas de amor. En los matrimonios hablas que hay amor. O sea, y mi pregunta era, ¿existía realmente el amor o todo era política y poder? Porque claro, si nos remitimos a la historia de España, a la historia de Europa en general, todos eran matrimonios de conveniencia, por tanto, alianzas políticas.
donde el amor no existía. Y tú haces referencias constantes al amor como de una pareja normal. ¿Realmente es ficción o realmente existió? Eu acho que no século XVI ou XV, como hoje, haverá casos de amor, apesar do que está na origem ser sempre negócio e político, não é? Mas alguns enlaces se transformaram em amor e em celos, como Isabel a Católica, e que são verdadeiros amores. São uma pequeno caso. Isabel, a primeira das filhas de Isabel, não é casada por amor. Ela queria, depois de ter tido um caso de amor com o príncipe, ela não quer voltar a casar. Ela quer ficar viúva, porque ficar viúva é ficar livre. Juana louca quer ser louca porque não quer voltar a casar. Portanto, para Isabel, o matrimónio com Dom Manuel é tudo menos amor. Mas temos uma carta, uma epístola escrita por Isabel, hija de Isabel, dizendo que se está espantando se está gostando do facto de Dom Manuel a incluir nos seus negócios e que para ela é uma surpresa. Para mim, Dom Manuel é um hijo de uma mulher muito forte. E com todos os 10 novelas que eu he escrito, a grande diferença, que faz a diferença, são os homens que têm mães muito poderosas, porque eles tendem a respeitar a inteligência das mulheres muito mais do que aqueles que não têm. Na prática, Dom Manuel viu. Dona Maria, há um entendimento muito bueno entre Dona Maria e Dom Manuel. Nós sabemos que há vivido dias separados, estão constantemente juntos, não há infidelidades e têm um projeto comum, têm uma ideia que os une, uma ideia religiosa, mas uma ideia que os une. Portanto, diríamos que se aprenderam a amar, ou pelo menos a respeitar, mas eu entendo, esta é muito a minha ideia, que a essência humana, aquilo, a nossa natureza, é lá mesma. 2000 anos são uma gotícula d'água na história da humanidade. E o que muda são, como tu dizes, a forma como as pessoas expressam e a liberdade que têm para expressar. Portanto, eu acho que o amor existiu igual, não necessariamente nestes casamentos. Isso era ingenuidade pensar que nos casamentos reais é onde o amor existe. Aliás, depois de Dom Manuel há escrito sobre Inês de Castro, já visto que Leonor de Guzmán e outras grandes amantes dos reis são normalmente os grandes amores, são as amantes, porque são aqueles que puderam escolher livremente. Não tenho dúvida de que ser prima, toda esta consanguinidade não deve ajudar ao amor, mas eu acredito que os sentimentos e as emoções estão lá. Nós muitas vezes achamos que foi Freud que as inventou, mas elas estão lá e fazem parte daquilo que nós somos.
Entonces podríamos decir que la pasión del proyecto de estos personajes históricos se extendió al área personal. Sim, eu acho que há uns casos, como todos os cronistas nos contam, que lá a paixão de Isabel e Afonso, que era muito mais pequeno do que ela, foi de facto uma descoberta da sexualidade, uma descoberta da paixão. É outro ponto. Muitas vezes, por exemplo, se diz, ela, as princesas as infantas eram preparadas para o sexo. É uma coisa que nós não temos muita noção. Mesmo Isabel de Aragão, a Rainha Santa, a Rainha Isabel, nós sabemos que eles tinham, inclusive, às vezes, prostitutas que tentavam ensinar às princesas como manter e dar prazer a um homem. Porque o mais importante era procriar e manter o homem. O pior que lhes podia acontecer era ser rejeitadas por aquele homem, porque não era só amor, era político, porque perderiam a influência. A alcova, a cama, é um local onde fossem as amantes que eram postas lá pelas famílias importantes, não é? Ana Bolena, tudo isso, colocadas ao jeito de um rei, na esperança de que ele... Eram as famílias, elas também não escolhiam, não é? E, portanto, a alcova era um local que a princesa tinha que manter ativo. E às vezes nós temos uma ideia mais vitoriana da Rainha Vitória, mais século XIX, das relações, do sexo, do amor, que não corresponde a épocas mais longas, em que a mulher era mais livre nesse sentido do que nós imaginamos. Sí, lo que pasa que como tenemos tan presente la Inquisición y la restricción, pues choca ese pensamiento. Sim, sim. Mas mesmo assim, e mais do que a Inquisição, quando nós agora vemos uma película ou numa série da Netflix e vemos uma cena de cama, nós reagimos dizendo, não devia ser assim, mas é evidente que devia ser assim. Havia hijos. Sim, havia hijos, exatamente. No Paris. Exatamente, e havia amantes, e havia, inclusive, eu, por exemplo, uma dos que eu li, havia manuais, mesmo que foi o único Papa português, Pedro Spano, que há escrito sobre contracepção no tempo de Isabel de Aragão, e que há dito que uma mulher que não quer ter mais filhos, porque tem medo de morrer do parto, do nascimento, tem todo o direito de usar um método contraceptivo para não deixar os seus filhos órfãos. E isto é o que vai ser o único Papa português. Portanto, há uma leitura, como dizes, muito contemporânea, que limou toda essa ideia do sexo, pecado, tudo isso, e que não é real. Sí, sí. Pasaría horas hablando. Gracias, voy a dar paso a mis compañeros. Me ha enamorado. Muchísimas gracias. Arsen.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas Isabel, tardes. encantada de conocerte y de poder hablar contigo. Ah, sí, espero que Es me un entienda. es un libro maravilloso, de verdad. Además que sí que es cierto que, como has dicho antes, enseña. Terminas por lo menos sabiendo un poquito más. Y yo, que soy muy ignorante, pues la verdad es que me encanta. Às vezes é muito difícil porque os nomes em espanhol e português, eles não tinham muita imaginação. Juana, Juana, Pedro, Pedro, Afonso, Afonso. E então eu hei optado em português por manter os castelhanos ou os catalães no original para ajudar a entender que estou falando do Juan português e não do Juan príncipe de Espanha. João, Juan, tentando com a ortografia ajudar o leitor a entender en qué sitio está. Pues lo has conseguido y la verdad es que lo has hecho bastante bien. Antes has estado hablando, porque además has estado hablando con Pepa, porque yo mi pregunta era acerca de Manuel, porque a mí Manuel me ha gustado mucho, ¿vale? Y dices que los diálogos, lógicamente, son ficticios. Pero yo te iba a preguntar acerca porque Manuel tiene muchísima admiración por Fernando, tanto por su porte como por su forma de guerrear, por todo, o sea, por todo en general tiene muchísima admiración. O Rei Soldado, sí. Entonces, sí. mi pregunta era esa, si realmente esa admiración es real o es una licencia que te has tomado como escritor. No, es muy real, es muy real. Manuel tem esse desgosto, essa tristeza de nunca haver batalhado. E Manuel, eu me ha encantado las terçarias, ninhos reféns, reféns é uma coisa que eu não hei imaginado. Isabel, a hija de Isabel, e em Moura, num castilho, presos, tudo isso. E o contacto de Manuel com Fernando e com Isabel é muito precoce. Ele só tem 11 anos e em plena conquista de Granada, que inflamava a Europa inteira. Os mercenários vinham cavaleiros ingleses, cavaleiros franceses, tudo entrar na guerra por Granada. Então, Manuel cresceu com uma admiração enorme por Fernando, pelo Rei Soldado. É verdade que o sonho dele era os três Reis Magos. Fernanda me ajuda, Reis Magos são... Reyes. Los Reis Magos, ¿entiendes? Los tres Sí, Los Reyes Magos de enero. De Oriente. Não, Reyes Magos. Os três Reis Magos era Fernando, Henrique VII e depois Henrique VIII e Manuel. Eles queriam que seriam da mesma maneira que os outros três reis tinham visitado o menino Jesus em Belém, em Jerusalém. Eles iam partir de Belém, de Lisboa, para conquistar Jerusalém. Portanto, essa admiração, a admiração é muito verdadeira. Sendo que depois Manuel consegue ser muito cínico. Cínico, a palavra Sim. cínico. Cínico, sim. Ser cínico, por exemplo, e nós temos essa carta, quando escreve a Fernando a dizer que com certeza que o sogro está muito contente por ele ter descoberto o caminho marítimo para a Índia. Portanto, ele consegue ser cínico, porque obviamente Fernando queria lá chegar primeiro. Mas sim, eu acho que é muito verdadeira a admiração, e por Isabel ainda mais, eu acho.
Sí, muchísimas gracias y la verdad es que es una delicia de libro. Así que nada, voy a dar paso porque somos unos pocos y al final nos tiramos 3 horas. Gracias. Gracias. Al hilo de lo que has hablado sobre los niños, Isabel, tengo una pregunta de Óscar, que aunque no está aquí porque no ha podido estar, ya te he dicho que tenía a la tía en el hospital, pero quiero hacerte la pregunta y es la siguiente. Me dice, me gusta mucho cómo pones el acento en algo que solemos olvidar, los niños como rehenes o botín para asegurar un reino, bien como herencia, bien como matrimonio pactado. ¿Cómo era posible tanta crueldad cotidiana? Eu acho que nos basta olhar para a Ucrânia e entender que lá a natureza humana tem o melhor e o pior em todas as épocas. Mas há uma coisa que é importante, é o amor dos padres aos hijos. Nós temos muita a ideia de que só hoje é que gostamos dos ninhos e que os padres, eram muitos, perdiam mas havia muitos mais. Isabel, quando perde Juan, ou quando perde a sua filha Isabel no parto, as dores são as mesmas. Obviamente que se há um enquadramento religioso, se crê que Deus deu e Deus leva, se tem esse enquadramento, então, nesse sentido, seja hoje, seja nessa altura, é diferente como se vive a morte, não é? Mas mesmo o pai, homem, hombre, és muito ligado. Nós sabemos que Isabel é a favorita de Fernando. Sabemos que Fernando faz tudo e tenta estar com Isabel hija. Portanto, agora, os ninhos eram peões, tal e qual como as princesas, mas eu gostado muito de ir a Santiago de Compostela, porque lá está a história das pessoas, não dos reis nem das rainhas, está muitas vezes nas cantarias de pedra. Quando eu via a Santiago de Compostela, porque quem escrevia as crónicas era sempre os padres, os sacerdotes, os padres nos mosteiros, mas da vida do dia a dia das famílias eles sabiam muito pouco. Mas se fores a Santiago de Compostela e olhares para cima, em várias salas, vais ver que os pedreiros fizeram um padre que está com uma colher a dar comida a um filho, que está com um braço no mais pequeno, muitas cenas cotidianas que com certeza os pedreiros desenhavam lá em cima onde ninguém via, desenhavam da sua própria experiência. E eu gosto muito de ver esses sítios, como por exemplo em Leão, num dos palácios em que estão as estações do ano pintadas no teto, isto do século XII, e vês pequenos detalhes que são do cotidiano. E muitas vezes isso inspira-me muito, porque aí nós percebemos que como era a vida das pessoas. Bueno, la verdad es que teníamos preocupación por entenderte o no, y te entendemos perfectamente, yo por lo menos. O sea que es verdad, da gusto escucharte hablar con tanta pasión de la novela. A nosotros eso nos encanta. Pues, bueno, gracias, seguimos. Gracias. Sandra. Hola, ¿qué tal, Isabel? Hola. Estoy por aquí.
Sí, Sandra. no te Hola, estaba ¿qué tal? viendo. Encantada de Sí, hola. conocerte. Pues nada, a mí también, bueno, como al resto de mis compañeras, me encanta la novela histórica y tu novela me ha encantado desde el principio hasta el final. O sea, es una novela que sí que tiene muchas páginas y tiene muchos nombres y muchos personajes, pero que, como decían, se lee muy bien. Y te quería preguntar en concreto sobre el manual que aparece aquí en el libro que escribió Fray Martín de Córdoba para la educación de la futura reina. Sí. En concreto, ¿realmente esos manuales influían luego en el reinado de las mujeres? Sim, influenciavam muito porque eram as instruções para como que tinham direito a ser O sea, que tenían que educadas, seguirlos a que pie de tinham direito juntillas. para aprender, tinham direito a saber mais. Portanto, cada um desses manuais é um pequeno passo em frente para as mulheres. Mas como hoje o exemplo o exemplo é o que mais conta e nós padres que somos padres e madres sabemos-lo e para estas duas hijas o exemplo concreto da sua madre é importantíssimo. Claro. E quando nós pensamos que Isabel a Católica ha tapado o rosto com um pano para que não se veja o sofrimento no momento do parto, do nascimento, mostra como é cruel esta ideia de que a maternidade enfraquece, que a maternidade e o sofrimento, em vez de ser ao contrário, que é uma mulher que passa por isto, passa por tudo e, portanto, tem força para tudo, é visto ao contrário. És uma mulher que tem que ficar, que vai à cama, ao leito, que está deitada para parir. E depois Maria vai fazer, a hija, Maria vai fazer o mesmo e mais, a hija de Maria, a imperatriz Isabel, vai fazer o mesmo. Portanto, são sinais. O que é que ela ha aprendido com isso? Que uma mulher pode governar, pode reinar, mas deve esconder o seu lado de fêmea, de mulher, de hembra. Isso passa, isso passa e vai passando. A imperatriz, ainda há pouco estava lendo, a imperatriz diz o mesmo: eu não grito, posso morrer, mas não grito. Esta força da mulher é impressionante, mas simultaneamente, até quando está a nascer Dom Filipe II, a parteira diz grita, e ela não grita. Portanto, esta ideia de que a mulher tem que ser duplamente forte para poder ascender à mesma coisa que o homem. Nada, estupendo. Pues eso, me ha gustado muchísimo y nada, espero que tenga mucho éxito y que le vaya muy bien. Sí, que nada, gracias. Fernando. Hola Isabel, buenas tardes. Hola. Un placer conocerte y más después de haber leído tu novela poder preguntarte. Además te tengo que agradecer porque los que hemos estudiado historia, la carrera, sí es verdad que encontramos en novelas históricas como la tuya o como la de otros autores o autoras, pues quizás esos huecos que no nos da las clases que dábamos en la carrera. Nos rellenan los huecos con el alma y con el sentimiento de los personajes y de los hechos que en la carrera no nos dan. En las carreras sobre todo son datos, fechas y situaciones, ¿no? Entonces estas novelas pues vienen a rellenar un poco, a dar alma y a conocer, a darnos a conocer pues
cosas que ocurrieron que a lo mejor no da tiempo a estudiar la carrera. Y yo quería preguntarte porque si es verdad que a mí me ha obsesionado personalmente la figura de Isabel y de María, y quería preguntarte, dos personas que lo tienen todo, ¿no? Tienen una alta posición, pero que sus vidas no les pertenece. Entonces yo quería preguntarte si tú en algún momento te has metido en su papel, en su personaje, y qué es lo que has sentido cuando hablabas de ellas y nos contabas su historia. Gracias. Eu he sentido a frustração, quando me punha no papel de Isabel, he sentido uma enorme frustração, como devia ser extremamente frustrante, ter vontade, ter voluntate, ter cabeça, ter inteligência e simultaneamente não ter a liberdade de poder fazer escolhas. A sua madre, Isabela Católica, lhe ha prometido que ela não voltaria a casar e ha quebrado a promessa. E com Maria, eu senti que era uma hija do meio, entendes? Lá mais velha, lá mais nova, é a do meio. E que se é conformado mais, era uma pessoa mais conformada com o que a vida lhe tinha dado. Isabel era muito hermosa, era muito inteligente, era a favorita, estava em Granada, tem esta força. Juana ia ser reina ou estava pensado, tinha tido este casamento. Catarina era rainha de Inglaterra desde ninha. Maria era a que sobrava para usar quando fosse necessário. Manuel não estava particularmente, estava numa posição diferente. Quando Manuel negocia, Isabel está disposto a bancar tudo, inclusive os rodeos, tudo isso. Quando com Maria é o contrário, aceita, não é? E eu creio que a capacidade humana de adaptação àquilo em que crescemos é muito grande e poupa-nos muito sofrimento, não é? Portanto, acho que algumas coisas eles teriam como muito natural e, portanto, não os frustraria como frustraria se eu regressasse no tempo para o papel deles. Mas, apesar disso, acho que há, de facto, acho que não era fácil e eu não gostava. Muitas vezes as pessoas perguntam: gostarias de voltar? Não, estou bem aqui. não acho que era bom voltar atrás no tempo. Mas a verdade é que estavas a falar dos historiadores, quem cursa a história, ao lado do romancista histórico. Quando há uma historiadora que me ha ajudado em alguns livros, ela disse-me, eu nunca sequer soube que esta madre perdeu não sei quantos filhos. Eu só estudei os erros a partir do momento em que podem assinar tratados ou ter alguma relevância. Mas eles existiram e tiveram histórias. Quando vamos aos panteões, ao Panteão, El Escorial, a Granada, a Capilha dos Reis em baixo, e eu vejo aquele pequeno caixão
do Miguel de La Paz, que teria mudado a história da nossa história da Península se tivesse crescido. E olho sempre muito para esses nomes que eu não conheço e penso, estiveram aqui vidas, tiveram aqui pessoas. Yo también pienso como los documentalistas que te comentan eso. Pues decirte que muchas felicidades por la novela y obrigado. Gracias. Antes de seguir, vamos a hacer que lo hacemos siempre una fotografía con el libro. ¿Tú tienes tu libro ahí a mano, Isabel? Ah, o meu, tenho. Sí. Ai, aí dá Badajoz comprá-lo. Ah, sí. De verdad. Pero bueno, no te hemos mandado ninguno. Qué bárbaro. Hai entrado no El Corte Inglés num dia de muito calor, onde há ar-condicionado e me ha dirigido e ha visto muito bem exposto. Fernando, no se te ve. E ha segurado e ha dito, eu quero comprar este livro. E ha dito ao senhor, ao vendedor, ao homem, e ele ha olhado para a minha foto e ha olhado para mim. Eu, sí, soy la mesma. Qué bueno. E lhe he perguntado, mas has vendido muitos? E ele olhou para mim e eu disse, olha, pelo menos o meu já está. Qué bueno. Foi bem menos. Qué gracia. Foi uma excursão a Badajoz. Badajoz, sí. Caramelos, já, agora não é só por caramelos espanhóis, os portugueses gostam muito dos caramelos espanhóis, este também para o meu livro. Menudo caramelo este. Sí. Sí. Bueno, seguimos. Yolanda. Isabel, un placer, Yolanda. hablar contigo, un placer escucharte. Enhorabuena por la novela. Yo soy muy fan declarada de los Reyes Católicos, de su política matrimonial de la que hablaba Miriam, que yo tuve la suerte de que me la explicasen bastante jovencita, una gran profesora de historia que tuve en mi primer curso de instituto. Y siempre me quedaba la duda acerca de toda esta parte de la historia portuguesa. A mí me ha encantado verla desde el otro lado, el ver toda esa historia desde el otro lado. Y al margen de todo lo que cuenta la novela, que es maravilloso y lo bien que lo cuentas, porque además está, creo, muy, muy bien contado, yo tengo una pregunta sobre qué opinarías tú o qué opinas acerca de lo que hablabas hace un momento, esa ocasión perdida tras la muerte de Miguel de la Paz, del pequeño Miguel de la Paz, el príncipe. Se perdió una gran oportunidad de crear una dinastía única entre España y Portugal, y su muerte lo que nos trae es otra dinastía, pero de fuera, la dinastía de los Habsburgo, de la mano del impresentable del Hermoso. Entonces, ¿tú crees que de verdad se perdió esa oportunidad, que hubiera cambiado mucho el mapa de Europa? Es difícil, muy difícil de dizer, mas a história de Espanha, não é? Como um todo, ha indicado que a unidade é muito difícil entre culturas diferentes. Eu sinto, como portuguesa, talvez também porque com os livros ha ido para todos eles, Isabel de Aragón, Inês de Castro, ha ido muito mais a Espanha, a Catalunha, a Galiza, a Madrid, a todos esses lugares, numa perspectiva, procurando a história, que de facto os laços que nos unem são muito, muito fortes. E que há uma identidade individual, mas tão próxima, se calhar, de Portugal como da Catalunha, como da Galiza. E temos muito em comum. Agora, também temos muito de diferente.
E o tempo dos Filipes mostrou que não é fácil, que não é fácil manter lá a justiça, lá a presença, o sentimento de pertença quando se tem um território muito vasto. Mas pessoalmente eu sinto hoje muito mais próxima dos espanhóis do que me sentia antes de estudar história. Claro que temos sempre aquelas frases que nos separam, não é? Mas quando nós estudamos, compreendemos que os laços de sangue, então, a consanguinidade, inclusive, destes nossos monarcas, era uma mesma família. Basicamente era una misma familia. Sí, hemos estado unidos, pero en momentos cortos, como reino, la Unión Ibérica, ¿no? Esto de la Unión de la Península Ibérica, ha sido momentos cortos, pero sí creo yo, tengo la opinión de que la historia de Europa hubiera cambiado mucho, con un rey único de España, o también hubiera sido divertido que Felipe II tuviera un hijo con la Tudor, hubiera sido divertidísimo, pero bueno, eso sería otra historia, muy divertida por otra parte, hubiéramos hecho a Francia, le habría dado un infarto, pero bueno, nos hubiéramos reído mucho. Yo agradecerte de verdad la novela, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado muchísimo y solo puedo felicitarte, de verdad, y recomendarla, porque es una gozada, como decimos en España, es una gozada. Gracias. Gracias. Lucía. Hola, buenas tardes, Isabel. Encantada de poder hablar contigo esta tarde y de conocerte. Y quería darte también la enhorabuena por tu libro. Decirte que he aprendido un montón. No conocía nada del reinado de Don Manuel, ni de qué había pasado con las hijas de los Reyes Católicos, con Isabel y con María. Ha sido todo un descubrimiento. Y decirte que me sorprendió mucho, como a la mitad del libro, cuando Manuel pasa de ser conde a ser rey, el cambio de personalidad que muestras en el libro, o sea, no me pilló como por sorpresa. Estuvo unos capítulos que leía lo que hacía Don Manuel y decía, no me pega que sea la misma persona. O sea, vi como que es el personaje, el protagonista, florecía. Y luego mi pregunta es que otra cosa que me ha llamado mucho la atención también es que hablas de lo enamorados que estaban los Reyes Católicos y cómo sus hijas y la corte percibía que había mucho amor entre ellos y mucha pasión. Y yo quería preguntarte si esto lo has sacado de alguna fuente histórica, se refleja tal cual, de que eran una pareja de enamorados. As duas perguntas, és muito curioso e graças porque Manuel de facto cambia completamente no momento em que o homem que ele cresceu a ter medo morre, não é? Porque el hombre, como lhe chamava Isabel Católica, és um homem que não olha a meios para atingir os fins. É muito, muito inteligente, muito capaz, mas é implacável. E Manuel, desde ninho, é criado nesta sombra. Ele não tem. Se ele não aprende a dissimular, dissimulando, se ele não aprende a dissimular, ele teme que lhe cortem a cabeça ou que o apunhalem. Portanto, mas nós sabemos, pelas decisões rápidas que ele toma num espaço de semanas, que ele tem que ter o plano na cabeça. É daí que nós podemos inferir algo, como ele era diferente, porque de facto ele tem dois planos, a Índia e a Isabel, e eles são para concretizar. E ele nas cortes, uma semana depois, ou 15 dias depois, ele está a pôr os pratos, as cartas em cima da mesa. Portanto, sim. Quanto ao amor de Isabel e Fernando, eu acho que está muito, muito contado pelos cronistas, está muito contado por fontes da época, inclusive nas cartas
de Juana, da irra Juana a Louca, Sí, quando ela escreve dizendo: eu tenho celos, não é ciúmes, eu tenho os meus ciúmes, os meus celos são loucos como eram os de minha madre. Portanto, a própria Irra nos dá conta sí, do que ela presenciou, não é? Temos que pensar que neste tempo o espaço, os palácios não eram o Palácio de Versalhes ou o El Escorial, São Lourenço, eram espaços pequenos, eram castelos com torres de menagem. As pessoas estavam muito em cima umas das outras. Esconder de uma irra, os celos, a paixão, o amor, é uma coisa muito difícil quando está num espaço físico muito mais próximo. No fundo, a Imperatriz Isabel e Carlos V vão reproduzir um pouco essa história também inflamada de amor, não é? pues muchísimas gracias y enhorabuena otra vez. Gracias, Lucia. Vamos, Isabel, que serían perfectamente lo que hacían uno y otro por las noches, ahí en los palacios de esos. Qué bueno. Seguimos, Tere. Hola, buenas tardes, Isabel. Yo soy Hola. Tere. Encantada de conocerte. Igualmente. A mí me ha parecido tu novela fascinante. El entresijo de movidas que hay ahí entre unos y otros. Yo creo que no se concibe la historia de Portugal sin la corte castellana, ni la historia de Castilla sin la corte portuguesa. Sí. Y mi pregunta era respecto a lo que estabas hablando antes, de los lazos de unión que ambas cortes han tenido, incluso como vemos familiares, y el odio y la inquina que sentían siempre hacia Isabel, hacia la católica, que incluso la llamaban la usurpadora. ¿Por qué tanto odio hacia Isabel? Porque há dois partidos e como nós sabemos, há um partido por ela e um partido contra ela. E a história de Juana Beltraneja é em si um livro, porque há uma outra persona, não é? Juana, que queria, que se sentia com direito ao trono. Portanto, eu acho que há dois partidos e um odeia a outra. E, de facto, Isabel é uma mulher poderosa que, desde muito nova, sabe o que quer e luta pelo que quer, luta pelo casamento e a aliança que quer. E isso devia criar muitos anticorpos, não é? Em famílias que não estavam, a nobreza não estava habituada a ter uma mulher a dar ordens, não é? La verdad que sí. Todo ese entramado es fascinante ahí entre los partidarios de una y de otra. A mí es de lo que más me ha gustado de la novela, bueno, aparte de todo el entramado que lleva consigo. Yo solo decirte que la he disfrutado muchísimo, me parece lo que ya te he comentado, fascinante, y solo darte la enhorabuena y muito obrigado. Obrigada, gracias. Ana. Hola Isabel, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Encantada de conocerte. Encantada. Un placer poder hablar contigo de esta maravillosa novela. Decirte que hace poco leímos en el club una novela que nos hizo un pequeño acercamiento a la figura de Manuel y de su esposa Leonor, porque era un libro que hablaba de su hija María. Una mujer pues condenada a vivir sin pareja por intereses políticos y económicos. Y fue un primer acercamiento a Manuel que a mí con esta novela se me ha... lido, me gustava de ler.
Sí, pues ha sido un acercamiento a Manuel que en esta ya nos has hecho tú de una manera mucho más precisa. A mí me ha encantado, me ha fascinado ver esas mujeres tan fuertes, tan poderosas, tan inteligentes que les rodeaban, que aparentemente no tenían ningún tipo de influencia o poder sobre la política, pero que en el fondo eran las que manejaban los hilos en la sombra. Y a raíz de eso viene mi pregunta, de todas esas magníficas mujeres que le rodearon a Manuel en virtud de su matrimonio, Isabel y María, su suegra Isabel la Católica, su madre, doña Beatriz, que era una mujer tremendamente fuerte e inteligente, y su hermana Leonor. De todas ellas, ¿cuál crees que fue la que influyó más en su carrera política y en sus decisiones? La madre. La madre. Estou segura que é a madre. Até ao fim, e Dona Beatriz ha vivido muito, Dom Manuel ha recorrido sempre à madre para lhe pedir conselho, para lhe pedir opiniões. E me moveu saber que Dona Beatriz estava bordando uma camisa para Dom Manuel quando morreu, porque uma madre nunca deixa de ser madre e nunca deixa de tentar educar os filhos e pedir mais dos filhos, mesmo quando eles crescem e são reis. E eu acho que isso é interessante. Ela era de facto extraordinária, porque Dona Beatriz teria sido engolida, se fosse outra mulher que não ela, teria sido completamente engolida por Dom João II. Dom João II teria aproveitado a morte do marido de Dona Beatriz para voltar a pôr dentro dos bens da coroa todos os bens da casa de Viseu e Beja. E o facto dela ter conseguido, como viúva, porque uma mulher não, em princípio não ficaria com estes poderes enquanto os filhos eram menores, e o facto de ela ter conseguido manter este negócio, porque é uma empresa, basicamente é uma multinacional que ela tem, e ela consegue manter esta empresa até os filhos poderem tomar conta dela, mas nunca deixou o seu poder. E portanto eu acho que ela é de facto a mais importante. É também a conciliadora. Ela é tia de Isabel a Católica, não é? Ela é tia, é ela que em Alcântara consegue negociar a paz, é ela que consegue ficar em Mourão a tomar conta do neto e da filha de Isabel a Católica. Portanto, ela consegue sempre decidir e jogar as cartas certas. E portanto, mas ao mesmo tempo é conciliadora, é uma mãe de família, ¿no es? Un personaje maravilloso. Merecería también otra novela, aparte. Sí. Y me quedo con una frase de una de esas mujeres tan importantes que hubo en la vida de Manuel, que era su segunda esposa María, cuando dijo que que si sus hijas no podían casarse con un rey o con un príncipe, deberían tomar los hábitos, y que además nunca se deberían casar con un portugués. ¿Por qué? A Maria lá sabia. Talvez não tivesse sido, Manuel não a tivesse impressionado tanto como nós pensamos. Não, porque por uma questão política, ela não em Portugal só havia a Casa de Bragança e a realeza com poder, não é? E diminuiria o poder de uma filha de uma neta dos reis católicos
ficar-se numa versão mais pequenina. Ela cria mundos, cria outros tronos, cria outros reinos para as suas filhas, tal como a mãe também procurou o reino de Inglaterra, o Ducado de Borgonha, e tentou que as filhas, como a Miriam dizia ao princípio, controlar a Europa. Era um plano maior do que controlar só Portugal. Isto já estava ganho. Ela já tinha um homem, já tinha um filho, agora as filhas tinham que ser úteis. Mas mostra de facto, e o Dom Manuel, quando ela morre, vai fazer ao contrário. Vai casar uma das filhas com um duque de Saboia, não é? Que era abaixo. Mas a imperatriz Isabel vai dizer ao César ou nada. De facto consegue cumplir. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta novela tan bonita y tan apasionante. Te deseo muchísima suerte y espero conocerte algún día personalmente. Sí, sí, también. Gracias. Gemma. Hola Isabel, encantada. Hola. Me ha encantado Manuel y sobre todo me conquistó, ya me había conquistado en el principio de la novela, pero me conquistó en una escena y es cuando salió huyendo de la habitación de María que está de parto, por los recuerdos que le trae la experiencia de la muerte de Isabel. Esa escena me gustó muchísimo, me humanizaste mucho a Manuel y me encantó. Pero quiero preguntarte una cosa que me ha llamado muchísimo más la atención. Me encantan, por cierto, que se pongan imágenes. Así que no sé si la idea fue tuya, Isabel, o fue de Miriam, o de quién fue, pero me encanta. No. De las colegas de Portugal. Pues de verdad. Tienen todos imágenes, sí. Sí. Pues es un acierto porque soy como los niños, yo voy buscando, digo, a ver cómo era Isabel. Así que me gustó muchísimo. Pero me ha dejado un detalle, me ha dejado fría. Cuando llego a la imagen de Isabel, descubro que pones aquí, lamentablemente no hay ninguna imagen de Isabel como reina de Portugal ni de su hijo Miguel de Paz. ¿Por qué? Un año y no hacen ni una sola imagen a una reina que supuestamente él estaba tan enamorado. Me descolocó. Sí, nós já havemos perdido muitos quadros e obras de arte com o terremoto de 1755 e pior que o terremoto, com o incêndio, o fogo. Lisboa ardeu. Nós tínhamos Ticianos, não tínhamos o Prado, mas tínhamos muitas obras e estamos a falar no século XVIII. Portanto, arquivos, papéis, retratos, tudo isso se ha queimado e só pode ser isso, porque inclusive nós sabemos que o príncipe Afonso foi pintado para mandar a Isabel para quando estavam noivos. E certamente Isabel é mandado para cá também, mesmo no primeiro casamento, quando ela foi só princesa de Portugal, há certamente uma pintura que é vindo para cá. E Isabela certamente que é sido retratada pelos reis católicos. Provavelmente acontece por vezes o nome não ficar e não se identificar. Princesa da Idade Média, sem nome, anónima, e se calhar uma delas é Isabel, porque não há qualquer dúvida que foi retratada. E Miguel de La Paz também, porque Miguel que nasce até aos quase 2 anos e o seu padre estava em Lisboa. Portanto, Dom Manuel aceitou deixar o neto com a avó, mas certamente que há pedido retratos do ninho à medida que ele foi crescendo. E nós temos poderíamos dizer, mas nessa altura não se fazia, mas nós temos de Isabel a Católica
bastante ninha. Portanto, e temos depois dos outros filhos de Manuel. Portanto, se é perdido, certamente, ou perdido ou queimado. Qué lástima, la verdad. Pues Isabel, Porque me encanta. Dona Maria Dona Maria Irra, ha ficado num painel de uma igreja na Batalha, que não se é destruído, mas é um painel, e este quadro também não estava em Lisboa, este da Fonte da Vida. Portanto, outra coisa é dizer se os retratos são verdadeiros, se o pintor não é feito Photoshop. Photoshop era usual, sí. Qué bueno. Sería ideal. Pues muchísimas gracias, Isabel, por esta novela y todo lo dicho, y seguiremos. Muchas gracias. Vamos buscar sempre em todos os museus procurando. Sí. María José. Hola Isabel, estoy por aquí. Bueno, me ha gustado muchísimo leerte, no solo por lo que decían, creo que eran Yolanda y Fernando, de que es bonito ver la historia desde el otro lado, porque ese lado no nos lo enseñaron. También es verdad que los Reyes Católicos y los descubrimientos marcaron tantísimo la historia que de alguna manera eclipsaron partes, como por ejemplo la parte de Juana la Beltraneja, que a mí es un personaje que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y se ha quedado absolutamente perdido. Entonces, me ha encantado descubrir a Manuel. Soy muy fan de la duquesa Beatriz y de cómo solucionaron la guerra ella y su sobrina hablando, bueno, con los niños de por medio secuestrados, pero de una forma, digamos, pacífica. Y, por ejemplo, yo no tenía ni idea de la matanza de conversos que hubo en Lisboa. Entonces, yo te quería preguntar si tuvo algo que ver, o sea, influyó realmente, yo creo, la expulsión de judíos que hubo en España, pero ¿tú crees que había otros intereses económicos realmente y no era nada de religión ni nada que ver? Para mim, eu he criado a personagem que eu gosto muito de Isabel, que se apaixona por Abravanel pelo médico, porque esse é um lado da história deste tempo que é necessário contar. Porque não pelo politicamente correto do século XXI, mas porque é uma história de resiliência e de poder. O que acontece é nós entendemos as razões de Isabel e Fernando, sobretudo eles são fanáticos, como se tem que ser para se conseguir. Esta guerra não faz sentido hoje, não é? Só podemos dar graças de não terem decidido destruir Granada, não terem decidido, terem feito uns ajustes, mas não terem decidido fazer aquilo que faziam sempre, que é a igreja visigótica, depois passa a muçulmana, depois vêm os católicos e passam a igreja e destroem o património. Felizmente, Granada se manteve tão bonita. Mas eu tenho a certeza absoluta que Manuel é um homem muito prático. Ele é um workaholic e um homem de negócios. Ele não quer perder os judeus. E, portanto, isto é uma coisa que para mim foi muito importante, que foi exatamente quando eu estava a estudar para o livro, apareceu um livro do François Soyer, que vem dar uma outra visão, porque nós em Portugal desculpamos sempre Dom Manuel dizendo que a culpa é de Isabel, não Isabel mãe, de Isabel filha, que há posto como condição para casar com ele que ele expulsasse os judeus de Portugal. Na prática, esta tese vem mostrar que o que Isabel pediu foi a expulsão dos hereges de Portugal. Ela pediu
para expulsar os que tinham fugido da Inquisição. E Dom Manuel foi mais papista do que o Papa. Não sei se essa expressão se usa. Más papista que el Papa. Foi mais papista que o Papa e pensou: eu quero ser imperador como os reis católicos têm este nome de católico, Dom Manuel não tem, e quero ser este imperador, e eu tenho que começar por limpar a minha casa dos judeus e dos mouros. E vai mais longe. Ele expulsa não só os hereges, que são estes, os que fugiram de Castela da Inquisição, como os judeus e os mouros. Os reis católicos não tinham expulso os mouros. Pelo contrário, acolheram os mouros que saíram daqui. Ou seja, o que é que Dom Manuel quis? Dom Manuel quis ficar bem na fotografia perante o Papa, mas Dom Manuel não queria que os judeus saíssem de Portugal. E, portanto, eu acho que fez um pecado muito maior do que a expulsão dos judeus, que foi obrigar à conversão. Se a expulsão já é horrível, e se nós estamos arrependidos e estamos a dar passaportes e nacionalidade em Espanha e em Portugal aos sefarditas, se ele fez pior. Para um judeu é pior ser obrigado a converter-se, que significa que vai para o inferno, do que a possibilidade de fugir. E Dom Manuel tem essa nódoa no seu reinado. Dom Manuel chama-os a Lisboa, engana-os, diz-lhes para virem para Lisboa porque vão partir de Lisboa, e quando estão em Lisboa, guarda-os basicamente num campo de concentração, é um espaço fechado, onde eles ficam com fome e depois sugere que sejam batizados. Muitos aceitaram ser batizados, e Dom Manuel diz: não faz mal, durante 20 anos nós não vamos ver se vocês praticam a religião. Ou seja, é o máximo do oportunismo. Eu acho que ele não tem convicção, não é? Isabel Católica expulsa com muita convicção. Já Dom Manuel, basicamente, é oportunismo. Ele quer que eles fiquem, quer lá saber se eles vão praticar ou não vão praticar. O que ele quer é que eles não se vão embora. Porque ele precisa de gente para pôr nos barcos, para as naus, precisa de marinheiros, precisa de gente para um reino que, com a riqueza da Índia, está a crescer. Portanto, eu acho que esta é a grande nódoa. Eu fiquei fascinada pelo Abravanel, porque aquela carta que ele escreve ao filho, o médico da corte de Isabel, é verdadeira. Aquilo é a carta que um homem do século XVI escreve a um filho que veio contra. Por isso é que eu digo que a ficção, eu nunca conseguia inventar esta história. A história do médico da rainha da Isabela Católica, que é ameaçado, que sabe que lhe vão tirar o filho, provavelmente para o batizar, e que pega no filho com a ama e o manda para Portugal durante a noite para tentar escapar a Isabel, mas que depois tem que fugir e que ainda por cima depois vem a saber que Dom João II e depois Dom Manuel descobriram o filho e o batizaram. É uma história, e que escreve esta carta linda, magnífica a um filho, e que eu só descobri porque descobri num site judeu e traduzido para inglês, e isso mostra-nos que realmente isto é de uma crueldade e de uma violência enorme. Obviamente que os judeus, como continuam a ser perseguidos até hoje, porque têm uma forma de viver e uma característica de maneira de ser com as suas comunidades muito.
e depois são ricos, inteligentes, capazes, não podem ter terras, mas podem emprestar dinheiro, que os católicos a juros, e portanto há de facto a perseguição dos judeus não começou nem acabou, como infelizmente a Segunda Guerra Mundial e os nazis mostraram, não começou em Isabel nem acabou em Isabel nem em Manuel, mas é uma história importante. Mas há uma coisa que eu achei importante e por isso é que eu quis criar a personagem de Bete Souza, daquela mulher, porque na história há muitas famílias católicas, cristãs, que protegem os judeus, que escondem os filhos dos judeus, ou seja, não é tudo igual. Eu acho isso muito importante, porque às vezes nós pensamos, nesse tempo era assim. Não, nesse tempo havia vozes que discordavam e havia vozes que condenavam. Eu acho importante nós percebermos que nessa altura já havia pessoas a dizer isto não se faz, isto não é possível. Um cristão não faz isto, um católico não faz isto. E eu acho que isso é importante para percebermos que a história nunca é só de uma cor, nem feita só de um pensamento. É um cruzamento de muitas coisas, porque são dessas vozes que eram minoria, mas que só puseram, que vieram as coisas boas, que eu acredito que apesar de às vezes parecer que não, a humanidade está a evoluir, e está a evoluir para melhor, e eu acredito que é dessas vozes que na história se foram opondo à barbárie, à crueldade, à intolerância, que surgiram coisas muito boas também. E portanto é bom sabermos de onde é que elas vêm. Também não nasceram de repente, no século XX, alguém disse, não, os direitos humanos são assim. Não, eles são uma construção. Vieram de pessoas muito corajosas que no seu tempo foram capazes de ir contra a corrente. Desculpem, estou a falar muito. No, sí, da gusto escucharte. Abel, enhorabuena por la novela. Yo estoy esperando la historia de Beatriz. De Beatriz y de Juana. Fenomenal. Sí, gracias. Hemos preguntado ya a todos, pero tengo dos preguntas de dos que no han estado. Entonces, dos preguntas cortitas. Una es de Belén, que te pregunta, ¿realmente el rey Manuel era tan considerado con Isabel como nos lo presentas en la novela? Considerado Portugal, Lisboa, quando ele controla o negócio das especiarias, torna-se uma capital em que todos tinham que estar. Venezianos, espanhóis, castelhanos, aragoneses, da Borgonha, ingleses, todos tinham que estar em Lisboa para a chegada das naus e para um comércio sobretudo da pimenta, que ele retirou, a descoberta da Índia, do caminho marítimo para a Índia, ele conseguiu retirá-lo aos mouros e aos venezianos e aos italianos. Portanto, sim, ele é de facto, embora o rei de França o chame um rei merceeiro, não sei se merceeiro se entende, da tenda. O rei que tem uma tenda para vender, mas a verdade é que ele é muito importante mesmo. La pregunta de Estefanía también cortita, ¿qué virtud y qué defecto destacarías de la princesa Isabel? Na princesa Isabel eu acho que é a inteligência e a determinação. O defeito, como estávamos a falar, é um defeito do tempo, mas é a intolerância. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntarle una última pregunta? Yo estoy con la batería casi a punto de terminarse, o sea, bueno, que si desaparezco de golpe,
Porque No te estoy aquí preocupes. estoy Es aquí que diciendo, me va bajando, digo, a ver si aguanto hasta el final. El Zoom consume mucho. Bueno, Sí, pues sí, sí. hemos terminado. Entonces, Isabel, ha sido un enorme placer leerte, pero escucharte ha sido doblemente placer. Espero que nos veamos algún día en Madrid. Ojalá. En Lisboa, mejor. Bueno, sí, No, bueno. yo voy a Madrid. Yo me apunto también. Pero Miriam, ¿cómo nos dices eso si sabes que estamos siempre dispuestas a viajar, pero no hay tu tía? No hay tu tía, no hay tu tía. No hay tu tía, como decimos aquí. Pero bueno, en un sitio o en otro, si algún día vamos por Lisboa, yo creo que tú estás cerca de Lisboa. Sí. Quedaremos ahí. Cerca, Sintra, sí. En Sintra. Es que Sintra. he visto, en Sintra, sí, es que he visto Qué bonito, yo la conozco. He visto Preciosa. que tienes perfil en Instagram y en Facebook, pero el perfil de Facebook no te deja añadirte como amigo. Yo te lo digo, no sé por qué. Não, porque amigo, eu tenho uma página personal, é essa, lá oficial é aberta, não é. Vale, te lo digo porque cuando las reseñas se hacen en Instagram, luego pasan a Facebook y Twitter. Sim, para mas que te etiqueten y lo veas. para o Facebook institucional, para a página oficial, que tem a mesma foto do. Tienes un grupo también. Página Isabel Estivo. Sí, mira, es Sí. esta la. A ver si Sí, se ve. é esta, em Sintra, no Palácio da Vila, esa com es. os azulejos de. Bueno, pues nada, te seguiremos ahí también todos. Yo ya, mira. Y ya ahí cuando pase las reseñas a Facebook, ya te etiquetaré para que las veas ahí también. Sí, gracias, Pepe. Nada, pues lo Gracias. dicho, ha sido un auténtico placer leerte y Eu escucharte. estou muito contente de saber que gustaron. Gracias. Sí, espero que te la hayas pasado bien hablando con nosotros. Yo me lo he pasado genial escuchándote y espero que tú también. Gracias. Nada. Ha sido un gran placer, la Ha verdad, sido un placer enorme. conocerte. Bueno, y esperamos más novelas. Bueno, se me ha olvidado una pregunta que yo la tenía que hacer. Una última y luego ya me voy. ¿Cuánto se tarda en escribir esto? ¿Cuánto? Não, eu estou muito contente porque o Porque tamanho entre da letra. documentación y demás. Há ¿Cuántos 2 años? anos. 2 años. 2 años. Sí. Fíjate, pues. Mas pues és mira. muito Madre mía. Pues nada, espero que tengas preparado otro por ahí, que no tardemos tanto en volver a leer. Sí. Venga, un beso enorme. Un beso enorme. Gracias a Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.